Olá, povo de Deus, paz seja contigo, com a sua casa. Nós estamos hoje aqui na igreja, mais uma vez, para trazer uma palavra de edificação sobre a sua vida. Hoje é dia de intercessão ao Senhor, mas juntamente com o dia da intercessão, nas sextas-feiras aqui na igreja, eu costumo fazer um estudo, juntamente com os irmãos, para que, através da palavra de Deus, as pessoas sejam edificadas também na palavra, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês hoje mais um tema da palavra de Deus, dos 7 nomes redentores de Deus, que hoje é Jeová Raá, que diz que Jesus é o nosso pastor, amém? Mas antes da gente passar pela palavra, eu quero orar por você, amém? Coloca sua mão direita no seu coração, que eu vou fazer uma oração por você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, eu te apresento, Deus querido, nessa tarde, a vida dos meus irmãos em Cristo. Apresento, Senhor, a minha casa, a minha família. Apresento os familiares dos meus irmãos também, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pela liderança da igreja, pela saúde do nosso bispo. Oro também pela casa dele, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu genro, ó Pai, em nome de Jesus. Oro também, ó Deus, pelos levitas da igreja. Pai querido, por todos esses pastores que estão aqui empenhados, ó Pai, nesses dias, Pai querido, com compromisso, Deus querido, de trazer até a cada um dos irmãos, ó Pai, a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Deus abençoa, Senhor, nos cobre com o poder que há no teu sangue e traga sobre nós a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, que nada venha da minha parte, mas que venha da parte do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, porque, Pai, tem sido muita luta, Pai querido, tem tido muitas aflições, muitas ansiedades, Pai querido, Pai querido, muitas ações contrárias do inimigo contra a nossa vida. Mas eu quero declarar nessa tarde, Senhor, que a nossa confiança está no Senhor. Deus, a minha confiança está no Senhor. Fala conosco, ó Pai, nessa tarde, através da tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Então aqui, eu estive já alguns dias, né? Alguns dias atrás, algumas sextas-feiras atrás, nós estávamos falando sobre o nome Redentor de Deus, o primeiro nome de Jeová Jiré, que Jesus é a nossa fonte de provisão, que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 14, e em Filipenses 4, versículo 19. Jeová Rafá, que significa que Jesus é o nosso médico, que está lá no livro de Êxodos 15, versículo 26, e no Salmo 105, versículo 37. Jeová Nissi, Êxodo 17, versículo 15, que significa que Jesus é a nossa vitória, e em 1 Coríntios 15, versículo 57. Na última sexta-feira nós falamos sobre Jeová Shalom, que está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 24, que significa que Jesus é a nossa paz. E lá em João também 14, versículo 27, tem essa referência, amém? E hoje Jeová Raá, que significa Jesus é o nosso pastor, que está lá no Salmo 23, versículo 1, e está também no Salmo 80, versículo 1, João 10, versículo 11 e Hebreus 13, versículo 20. Vamos primeiramente lá no Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, né, de muitas pessoas, né? Todo mundo já sabe, tem muita gente que já sabe de cor e salteado, né, que diz esse primeiro versículo, mas vamos ler ele na palavra do Senhor, amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Lá no capítulo de número 80 de Salmos, diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor, amém? Lá em João, capítulo 10, versículo de número 11, diz assim: eu sou o bom pastor
dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Em Hebreus 11, Hebreus 13, amém? Livros de Hebreus 13, versículo 20, diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Mas quando eu estava lendo essa palavra, eu achei interessante também o versículo 21, que diz o seguinte: Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses dias aí, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo. E eu dentro de casa, meditando na palavra e falando com o Senhor sobre a palavra, e Deus me dando direções na palavra. E o Senhor me deu uma direção em Mateus capítulo 5. E também nessa semana o Senhor falou comigo muito em Mateus capítulo 14. Mateus 5 é sobre o Sermão da Montanha. E Mateus 14 é um dos milagres de Jesus, que é no versículo 13, que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, né? Quando Jesus estava ali com aquela multidão, que os discípulos pediu para o Senhor dispensar aquela multidão, né? Que eles estavam famintos. Então, quando os discípulos do Senhor chegou ali e falou assim: Senhor, o povo está com fome, despede-te deles, né? Os apóstolos queriam que Jesus despedisse aquele povo. E o Senhor falou para os apóstolos: dai vocês mesmos a eles o de comer. E a palavra do Senhor fala assim, que ali tinha em média 5.000 homens. Então ali, geralmente, quando tem 5.000 homens, a gente pode colocar que tem mais mulheres, né? Umas 7.000 mulheres, fora crianças, né? Então ali só tinha um menino que estava ali com 5 pães e 2 peixes. E Jesus pediu para que os discípulos, que os apóstolos trouxessem aqueles pães e aqueles peixes. Ele partiu, deu para os discípulos, para os apóstolos, e falou para eles: dividem e dai a todo mundo. Então todo mundo comeu e ainda sobrou, né? A palavra de Deus fala que ainda teve o milagre, que ainda sobrou pães e peixes dentro dos cestos. Então, o que eu tenho falado muito com Deus esses dias é sobre essas coisas que têm acontecido, mas que em todas elas, você pode ver por vários capítulos da Bíblia, várias histórias que houve milagre. Várias histórias que Deus entrou na causa dos filhos dele. Porque nós somos chamados, nós somos escolhidos pelo Senhor. Então o Senhor, ele tem um propósito na nossa vida. E o propósito dele é de que tudo aquilo que ele nos prometeu se cumpra nessa terra. Só que nesses dias que nós estamos passando isso, é uma atenção que o Senhor chamou dos filhos dele. Chamou para quê? Para que haja um conserto. Para aqueles que estão distantes do Senhor, voltem para a casa do Senhor. Para aqueles que estão desviados do caminho do Senhor, que voltem para os caminhos do Senhor. Se arrependam, voltem para o caminho do Senhor. Amém? Aqueles que não são batizados e creem que Jesus pode salvar, que se você for batizado, você vai ser salvo. Venha participar do batismo. Nós vamos fazer um grupo de batismo e vamos batizar as pessoas também. O Bispo Flávio está organizando essa questão do batismo para nós. E uma coisa que Deus me chamou muita atenção nesses dias também foi sobre a parábola das 10 virgens, né? Que fala em Mateus capítulo 25, né? Que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então, a parábola das 10 virgens, o que me chamou muita atenção foi que havia as virgens prudentes e as virgens tolas, né? Tem até algumas referências no YouTube que as pessoas fazem,
que havia uma festa judaica onde o noivo ia casar e ele passava por aquela casa e a noiva ia com ele, seguia ele com as suas lâmpadas acesas junto com as damas para o casamento, né? E faz a referência também que Jesus é o noivo e que ele vem buscar a sua igreja. Algumas referências na Bíblia também falam sobre isso. Então, o que me chamou a atenção, que eu marquei aqui, foi o seguinte: nessa parábola, depois se você quiser ler na sua casa, em Mateus 25, a referência que fala sobre essa palavra é que todo crente deve se examinar a sua vida espiritual, tendo em vista a volta de Cristo, preservar a fé e estar em comunhão com o Senhor. Por quê? Porque ele virá num tempo que ele não é aguardado, não é precedido de sinais visíveis específicos. Eu achei isso aqui muito interessante, porque a volta de Jesus vai ser marcada por uns sinais que não vão ser visíveis, não vão ser específicos para falar que ele está voltando. Então isso tem causado assim certa dúvida até na mente de alguns cristãos em saber se a hora vai ser agora, ou se vai ser daqui 60 dias, ou se vai ser daqui um ano, ou se vai ser para o ano que vem. Mas nós não podemos esperar nesse tempo, nós temos que nos preparar, nós temos que estar preparados. Então a palavra de Deus fala que aquelas 10 virgens prudentes, que elas tinham o óleo na candeia, elas não levaram só a candeia cheia de óleo, elas levaram as vasilhas delas também com azeite. Então o azeite estava na vasilha e elas estavam com a sua candeia cheia para que a luz para ela não faltasse. Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque o óleo representa o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus para que quando Jesus voltar nós estejamos preparados. Porque ali na história fala assim que quando elas estavam ali esperando o noivo, as 10 virgens estavam num lugar só. Elas estavam esperando o noivo. Elas adormeceram, mas quando deu uma meia-noite, uma certa hora da noite, elas acordaram e viu que o noivo ia passar. O noivo vai passar, o noivo está chegando. As que estavam com as suas lamparinas acesas e que tinham as suas vasilhas de azeite, falaram para as tolas, que as tolas pediram, né? Eles falam tolas, falam nécias, né? Falam imprudentes. Cada Bíblia fala uma palavra diferente, dependendo da tradução da Bíblia. Elas chegam nas prudentes e falam: me dá um pouco do seu azeite, porque a nossa lamparina, nós não vamos conseguir chegar no nosso destino com a nossa lamparina acesa. E elas falaram: não, as vasilhas são nossas, então nós estamos preparadas. Vai e compra, né, para vocês enquanto o comércio está aberto. Mas só que quando elas foram comprar e que elas voltaram, o noivo já tinha passado e as virgens prudentes já tinham seguido ele e elas ficaram para trás. Então é uma referência muito séria que eu gostaria que você meditasse essa semana sobre essa palavra. Então a referência fala assim, que o azeite representa o crente que está preparado na presença de Deus, aliançados na fé e na santidade, presença permanente do Espírito Santo, aliado à fé, à santidade, mas uma fé verdadeira. O Senhor quer de nós uma fé verdadeira. Quando eu fui discipulada, a minha mãe na fé falava para mim assim: a sua fé tem que ser inabalável como rocha. Como rocha por quê? Mesmo que venha as adversidades da vida, você vai se manter de pé. Mesmo que venham os problemas, dificuldades, você tem que permanecer. Você tem que passar o seu problema, deixar seu problema para trás e seguir sua vida. Isso é ter fé. É você não se prender às coisas materiais. Isso é ter fé. Amém? E diz assim mais, que virá num tempo que ele não é aguardado. E diz que muitos não estarão preparados. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso aqui está lá em Lucas 21, versículo de número 19.
Olha o que a palavra de Deus faz de nos chamar a atenção. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achar porventura fé na terra? Então nós temos que estar preparados sim. Nós temos que nos santificar, nós temos que nos consagrar a Deus, nós temos que manter a nossa fé, que é o nosso azeite. Nós temos que estar embasados nessa fé, para que a gente possa vencer toda a cilada do diabo, né? Muitas das vezes as pessoas não gostam de falar, né? Diabo, não gostam de falar Satanás. Tem gente que fala o inimigo. É inimigo do mesmo jeito. Inimigo, Satanás, diabo, ele sempre vai ser o maligno. Ele sempre vai ser aquele que vem tentar destruir o povo de Deus, que vem tentar destruir aquilo que o povo de Deus está buscando, aquilo que o povo de Deus crê, aquilo que o povo de Deus espera. Nós temos que orar pelas nações, nós temos que orar pela nossa nação, o Brasil, nós temos que orar pela liderança do Brasil, para os presidentes, para os governadores, para os prefeitos, para os senadores. Nós temos que orar para toda a nossa liderança do Brasil que está lá no executivo, no judiciário, no legislativo. Nós temos que orar para o mundo, pelas outras nações lá também que estão enfrentando crises, eu creio que maior que o Brasil, né? A gente não tem como comparar, mas eu acho que o Brasil ainda um pouco das nossas vantagens é a questão do clima, né? E eu tenho visto assim, irmãos, que muita gente tem ajudado muita gente. Muita gente não está resguardando aquilo que ele tem só para ele. Ele não está com egoísmo, ele está ajudando o próximo, né? Nós temos que ajudar aquelas famílias que dependem do salário, aquelas famílias que dependem do arroz e do feijão, aqueles que estão em casa sem trabalhar. E tem muitos nessa situação que estão sem trabalhar. Não vão ter o dinheiro do aluguel, não vão ter o dinheiro da despesa do mês, não vão ter o dinheiro da feira, não vai ter o dinheiro da carne. Às vezes alguns precisam de medicamentos. Então vamos orar para que Deus levante pessoas em favor dessas vidas que vão precisar também desse sustento. Amém? Glória a Deus. E diz assim: e Deus diz que não vai esperar que todas as igrejas se preparem. Jesus, ele pede a necessidade que nós tenhamos de vigilância e fidelidade até que ele volte. Então o Senhor não vai esperar as igrejas estarem preparadas para ele voltar. Eu penso que o coronavírus veio com um juízo de Deus sobre a terra, porque o Senhor estava insatisfeito com várias coisas, com muitas coisas ruins acontecendo no mundo. Daqui para frente pode vir outras coisas, mas nós temos que estar o quê? Preparados para a gente poder vencer essa batalha. Então vamos vencer essa batalha, amém? Então lá em Lucas 21:19 fala que na nossa paciência possui a vossa alma, e na nossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então nós temos que perseverar a nossa alma, o nosso coração, para que a nossa alma esteja preparada, através do Espírito Santo de Deus, através da oração, através do poder da oração que você faz, através da intercessão que você faz aos outros, porque nós somos um pelos outros. Nós temos que orar para os nossos amigos, né? Diz até que a gente tem que orar pelos inimigos. Então, como que se você ora pelo seu amigo, como que você não vai poder orar pelo seu inimigo? Nós temos que orar pelos nossos inimigos também, amém? Glória a Deus. Então vamos ungir nossas mãos, você que está aí na sua casa, unge as suas mãos, amém? Vamos apresentar essa causa ao Senhor. Se você quiser levantar na hora dessa oração, levanta, porque eu estava até ouvindo o louvor falar que os guerreiros se levantam, né, para a grande luta, né? É Jesus o capitão. Então, se você sentir vontade na sua casa de levantar, de orar em pé, amém? Levanta, ora, fala em línguas. Vamos interceder agora nessa tarde em favor daqueles que necessitam, em favor das nossas vidas também, porque nós também somos humanos, nós também precisamos do amor de Deus, nós precisamos da compaixão e misericórdia do Senhor, porque a palavra do Senhor fala assim, que as misericórdias do Senhor nos seguirão, nos alcançarão. E eu creio que essa misericórdia do Senhor está sobre nós, já foi liberada sobre nós o tempo da nossa vitória, amém?
Fecha seus olhos agora, vamos orar, amém? Grande Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, nessa tarde, Deus querido, eu te apresento as minhas mãos. Pai querido, que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as mãos do Senhor. Estendida, Pai querido, em favor, Deus querido, das nações do mundo. Porque um dia o Senhor me chamou no meu primeiro ministério para a obra missionária. Pai querido, eu creio, Uremai, Shuriandarai, Shodecantaраmanaias. Pai querido, que o Senhor vai enviar os teus anjos em favor das nações que estão, Pai querido, passando em dificuldade com essa enfermidade. Pai querido, em nome de Jesus, envia teus anjos, Pai querido, na Itália, em Portugal, no Reino Unido, nos Estados Unidos, Pai querido, na África, na Ásia. Pai querido, aonde estiver um surto, uma pandemia, que o Senhor envie seus anjos lá. Envia seus anjos aqui no Brasil. Toma a vida do nosso presidente nas tuas mãos. Conduz ele para conduzir o povo brasileiro, os senadores, os governadores, Deus querido, em nome de Jesus, porque nós estamos obedecendo, Deus querido, porque eles são, Deus querido, autoridades, ó Pai, constituídas pelo Senhor. Mas, Pai, socorre o teu povo, socorre o necessitado, a viúva, o órfão, o carente, Deus querido, o desempregado, aqueles, Deus querido, que trabalha Pai querido, com renda informal, às vezes são vendedores, outros, Pai querido, ali na 44, que são, Pai querido, transportadores, Pai querido, de mercadoria, e estão sem salário. Socorre o teu povo, Pai. Dá condições aos governadores, Pai querido, para suprir as necessidades do teu povo, até que, Pai querido, essa pandemia passe. Pai querido, em nome de Jesus, eu te clamo pelo socorro, porque a nossa confiança está no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, aqui como disse, que o Senhor é o nosso pastor. E eu creio, Deus querido, que o Senhor sendo nosso pastor, nada nos faltará. Deus querido, eu clamo nessa tarde, Deus querido, traga o teu socorro, traga o teu bálsamo, Pai querido, sobre cada vida, sobre cada lar. Conforta os corações, tira o medo, Senhor, tira o medo, Senhor, porque o Senhor é maior do que esse vírus. O Senhor é maior do que todas as coisas. Pai querido, a nossa esperança está no Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa os líderes da nossa igreja, abençoa todos aqueles, Deus querido, que estão aqui, Deus, empenhados em levar a tua palavra. A vida do Felipe, Pai, que tem feito os vídeos de cada um dos pastores. Pai querido, cuida dele também, cuida das finanças dele, Pai querido, porque eu creio, Pai querido, que nessa crise, porque eu declarei a semana passada que nessa crise, Pai, o Senhor pode trazer grandes milagres sobre o teu povo. Traga o teu milagre sobre a vida dele, traga o seu milagre sobre a igreja, traga o seu milagre sobre a vida do meu bispo, traga o seu milagre sobre a vida de todos os pastores que estão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te clamo nessa tarde. Renemai Shuyandalaias. Deus, decanto e derrandas. Derrama, Deus querido, da tua bênção, como diz na tua palavra, que as tuas bênçãos enriquecem e não causam dores, e que nós possamos estar unidos em oração, um orando pelo outro, Pai querido, em nome de Jesus, para que aquele que caia, nós possamos, ó Pai, levantá-los, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu ministro nessa tarde, intercedo em favor da vida desse povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te peço por cada familiar deles, ó Pai. Em nome de Jesus, e visita cada um dos meus familiares também, ó Pai. Em nome de Jesus, supra a necessidade do teu povo em glória. É o que eu declaro crendo nessa tarde, no melhor do Senhor. E eu declaro a vitória do Senhor em nome de Jesus. E eu quero falar para os irmãos, né, como as irmãs falam, que Deus é bom. Tem irmãs que falam assim, todas as vezes que eu vejo falar que Deus é bom, eu lembro da senhora. Continue lembrando de nós, da igreja, da casa de Deus, que Deus seja contigo, que Deus seja com a tua casa. A igreja está aqui aberta hoje, arrumando o som para fazer os vídeos. Nós estamos aqui em oração. Se algum familiar seu precisar de oração, pode contar conosco. Nos chamas pelo WhatsApp aqui da igreja, né? Entra lá no canal, curte, manda uma mensagem lá pelo chat dos vídeos, compartilhe os nossos vídeos para que alcance o maior número de pessoas, porque, irmãos,
a palavra de Deus que está sendo ministrada pode ser uma porta para uma pessoa que está na beira do suicídio, que está desesperançada, que está angustiada, desanimada dentro de casa. Então compartilhe os vídeos da igreja, porque uma palavra de fé pode alcançar e salvar muitas vidas. É o que eu declaro nessa tarde, amém? Compartilhe nossos vídeos aí, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até na próxima semana, querendo Deus, amém? Um grande abraço.